Olá, nesse vídeo falaremos sobre o produto final da turma de Psicologia Noturna, tendo como base de pesquisa a depressão em idosos. Antes de darmos seguimento ao vídeo, vamos para uma curiosidade. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estimou que agora em 2020 a depressão seria considerada a doença mais incapacitante do mundo. A depressão em idosos é muito comum, tendo em vista que um dos fatores de risco é a idade avançada. Ela afeta a questão afetiva e cognitiva. Dentre os sintomas destacam-se apatia, tristeza, choro frequente, culpa, sentimento de inutilidade, ideias suicidas, falta de energia, dores frequentes, alteração no apetite e no sono. Com o avanço do envelhecimento, o diagnóstico pode ser mais difícil, de maneira que é mais comum em idosos algumas alterações, como sono e retardo psicomotor. Portanto, é mais difícil avaliar se tais sintomas são decorrentes de uma depressão ou não. É necessária uma anamnese, com um olhar mais detalhado, já que pode ocorrer do idoso esquecer de relatar algo ou esquecer de algo importante de sua rotina que facilite o diagnóstico. Alguns estudos se sobrepuseram. Pacientes deprimidos têm uma diminuição do fluxo sanguíneo e do metabolismo no córtex pré-frontal em depressões uni e bipolares. Depressão unipolar é quando existe uma tristeza patológica profunda por pelo menos 2 semanas. Na depressão bipolar, o indivíduo apresenta, além de sintomas depressivos, sintomas maníacos. No caso da depressão em idosos especificamente, a alteração da massa branca cerebral. Tal substância branca envia informações para a medula. Essa desordem, em caso de idade avançada, pode resultar também em desequilíbrio e falta de mobilidade. A adaptação individual do idoso à sua fase da vida pode ser confundida com a depressão, ou pode gerar o processo depressivo. Os idosos muitas vezes se sentem mais sozinhos, mais excluídos socialmente, sobrevivendo a uma sociedade sempre hostil. Essa insatisfação que pode surgir a partir dessa questão pode ser confundida com depressão, ou pode ser uma das causas da doença. Percebe-se que, com a questão da pandemia, aumentou o número de idosos com depressão, porque o isolamento social afetou demais a vida dessas pessoas, que já se sentiam inválidas pela sociedade, e isso fez com que muitos adoecessem e até desistissem de viver. A solidão é um grande fator para que o indivíduo na idade tardia entre em depressão. Acabam acreditando que já não tem mais valor para a sociedade, se sente capaz dentro do lar, no meio em que vive, e com isso vai acabar perdendo o sentido da vida. Os idosos estão vivendo cada vez mais, e por causa disso é muito comum morarem sozinhos e passarem boa parte do tempo sem companhia. Com isso, familiares e pessoas do seu ciclo social estão começando a acreditar que sentimentos como tristeza e reclusão são comuns nessa fase da vida. No entanto, esses sinais não deveriam ser enxergados assim, e como indicativo de problemas como depressão e ansiedade. Embora não haja uma relação de estudo que comprove o crescimento da depressão e ansiedade na terceira idade, tratar o tema é de extrema importância. Isso porque esses transtornos parecem estar associados ao desenvolvimento de demência, apesar de não termos estudos sobre isso. Vale lembrar que o contrário também é verdadeiro. Indivíduos com problemas neurodegenerativos podem ficar ainda mais propensos a desenvolver doenças emocionais. A aparição de alguns sintomas psicossomáticos nos idosos, como dor de cabeça normal, dores nas articulações e alterações no sono e apetite, geralmente são mais aparentes do que nos adultos e de maneira nova e exagerada. Reunindo essas informações, é fácil acreditar que a depressão em pessoas de idade avançada é constantemente subdiagnosticada e pouco tratada, tendo uma fama de consequência da idade, que, chegada aos ouvidos de quem a sofre, pode ser um gatilho para alguns sintomas da doença.